Nós vamos ler o versículo 13 como parte inicial da pregação, mas eu lhe peço que mantenha a sua Bíblia aberta, para que no decorrer da mensagem possamos ler outros versículos do mesmo capítulo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Diga comigo, o maior deles é o amor. Veja se você encontra um crente bonito do seu lado direito, dá um sorriso para ele, dá um sorriso para ela aí. Pergunta assim: você está preparado? Preparado para receber uma porção da palavra? Amém? Glória a Deus. Como os irmãos veem, eu sou brasileiro e a gente tem um jeito diferente, peculiar, né? Estou em Portugal há muitos anos, não peguei o jeito todo do português e não perdi todos os meus hábitos culturais. E falando para uma igreja com uma cultura também atípica minha, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu fico assim: será que estão percebendo tudo o que eu falo? E eu quero desde já pedir desculpa se de repente eu não conseguir comunicar eficazmente com você. Então faz uma forcinha aí para você tentar me compreender com esse meu jeito diferente de ser. Mas espero poder ser fiel à palavra de Deus. Amém. Para que a minha vida e a sua vida seja transformada. Porque se tem uma coisa que a Bíblia faz conosco, é nos transformar. Essa palavra ela é falada como uma espada. Ela corta. Às vezes ela é descrita como um martelo que quebra os corações mais duros. Mas às vezes ela é descrita como luz que ilumina o nosso caminho. Eu não sei qual porção das Escrituras você vai levar para casa hoje. Pode ser uma espada que vai cortar impurezas da sua vida. Pode ser um martelo para quebrar coisas difíceis que são difíceis de serem arrancadas de nós. Mas pode ser um farol, uma luz para iluminar a sua jornada. E eu só peço que Deus me use como instrumento no teu coração nessa noite, no nome de Jesus. O pastor já fez a menção de que nós estamos numa conferência de família, invocando e dizendo que as virtudes do Espírito Santo permeiam a nossa vida. E hoje me compete dizer sobre uma delas, que é o amor. E eu fiquei pensando como introdução, o que eu poderia trazer para vocês como uma dessas virtudes, ou como um dos frutos, ou fruto do Espírito Santo. Na última vez que eu cá estive, eles me deram aqui para beber um sumo que eu até então nunca tinha tomado na minha vida. E eu nem sei se eu sei pronunciar direito o nome do fruto, que é mucua. Eu conheço banana, abacaxi, mas a mucua eu só tomei o sumo com vocês aqui. E eu fui pesquisar e a mucua parece que é um fruto típico da Angola. E é interessante que quando você pode comer a mucua, ou você só toma o sumo da mucua? Pode comer. Você sabe quais vitaminas tem na mucua quando você toma o sumo ou quando você come o fruto? Quais vitaminas que estão impregnadas naquela fruta vêm para o teu corpo? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe, você só sabe comer, né? Você só sabe que é bom. Você só põe para dentro. Amém? Amém, amém. Viu, Dona Eliette? A senhora pode comer esse negócio aí, ó. Diabética. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. A mucua é cheia de vitamina C. Mas ela também tem zinco na sua propriedade. Eu fiz a minha colinha aqui. Tem potássio. Ela tem cálcio, bom para os ossos. E ela, por fim, ela tem ferro. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você come a mucua, toma o sumo da mucua, você não escolhe quais
mais vitaminas você vai absorver. Quando você pega um fruto, você fala assim: eu só quero o potássio da muca, ou eu só quero o ferro que ela possa fazer bem para mim. Não. Quando você come um fruto, todos os componentes vitamínicos que estão naquele fruto vai fazer parte da sua essência e da sua vida. Assim é o Espírito Santo na sua vida. Amém. O fruto que o Espírito Santo produz, que está lá registrado em Gálatas capítulo 5, amor, paz, bondade, benignidade, todos aqueles que vocês conhecem, as virtudes que o Espírito promove, não pode ser para a nossa parte algo seletivo. Eu só quero agora ter paz. Esse negócio de amar, não, isso não faz parte de mim. Não, eu ainda tenho alguns problemas aqui. O Espírito Santo, o Senhor só pode me dar bondade. O resto, não. Quando você tem o Espírito Santo, o fruto que ele vai produzir, as virtudes que ele vai produzir em você, precisa ser na sua plenitude, tem que ser algo completo. Eu sei que às vezes nós somos seletivos. Agora, não é porque nós andamos com o Espírito que todas as suas ações elas são manifestas automaticamente, porque Deus vai requerer de nós uma parcela da nossa responsabilidade por buscar esses frutos, por buscar estes dons, para se encher dele, para que a manifestação do que ele é em essência se manifeste na minha vida e na sua vida. Amém. Uma das frases que eu mais gosto de dizer é que não existe nada mais extraordinário do que uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa possessa, endemoniada. Às vezes no ápice daquela possessão, ela se debate, ela se corta, ela se joga, ela se rasga. Aquela é a manifestação visual. Mas a maior tragédia de um homem que está cheio de espíritos malignos não é a sua possessão de um momento, numa oração de libertação, mas é o que os espíritos fazem e atuam na vida dessa pessoa, quando os olhos naturais não conseguem discernir o que está acontecendo. Ela não fica só desfigurada, mas é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa com distúrbios emocionais, é uma pessoa invejosa, é uma pessoa com hábitos difíceis. O espírito maligno, quando toma um ser humano, ele desfigura o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, para se tornar como um animal, como um bicho, como semelhante àquele que está dentro dele, que são os espíritos malignos. Diga-se de passagem, o gadareno registrado das Escrituras vivia nos sepulcros, as correntes não lhe suportavam, porque ele era violento demais, andava nu, despido, mostrando a sua nudez, e provavelmente comia do que estava lá no cemitério, um homem desfigurado. Mas quando Jesus chega e liberta este homem, a sociedade, quando o encontra restaurado, encontra ele vestido, nu, em sã consciência, transformado, porque esta é as virtudes que Deus faz na vida de um ser humano, na vida de uma família. Por isso o amor, que é manifesto como uma ação do Espírito Santo sobre nós, gera em nós aquilo que Deus é, porque a Bíblia descreve que Deus é amor. A essência, a natureza, o ser de Deus é amor. Então, quando eu amo a Deus, ou sirvo a Deus, eu absorvo de Deus e do seu Espírito aquilo que ele é em essência. Quando eu como a múcua, eu não vou ter propriedades que ela não me oferece. E quando eu me aproximo do Espírito Santo, eu não vou ter propriedades que ele não oferece. Quando eu me aproximo do Espírito Santo, eu vivo aquilo que o Espírito Santo
Santo é essência, e a essência do Espírito é amor. Agora, eu queria que você olhasse para o finalzinho do capítulo 12, versículo de número 31. E o texto diz assim, porque 12, diga-se aqui, só para te ilustrar, capítulo 12 de Coríntios fala sobre dons do Espírito, ações que o Espírito Santo dá para a igreja para edificar uns aos outros. E no final do capítulo ele diz assim: entretanto, procurem com zelo os melhores dons, dando a entender que o melhor dom é aquele que na sua essência abençoa e edifica as pessoas nas suas necessidades. Não quer dizer que existe um dom melhor ou pior, mas é um dom em exercício que abençoa aqueles que precisam daquela ferramenta naquele momento. Então ele diz: procure com zelo os melhores dons. Mas eu não queria focar nisso, eu quero focar na parte seguinte do texto, que diz assim: e eu passo a lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. Qual é o caminho mais excelente do que os dons espirituais? E ele começa a dizer: o amor. A sua família precisa do seu amor. Meu Deus. E você precisa do amor que a sua família lhe devota. Amém. Porque o amor é um caminho mais excelente. O amor é um caminho mais excelente. Você pode ter muitas coisas, mas sem o amor você não é nada. Por isso que o texto, ele dá ênfase sobre esta expressão, caminho. Eu quero repetir isso que você não entendeu. Eu disse caminho. Caminho aponta para nós sobre algo que você faz todos os dias, é a jornada. O amor na nossa família, na nossa casa, não é algo que você adquiriu hoje e já está pronto para viver. Não, é um caminho, é uma trajetória, é uma vida. Eu costumo brincar, não é uma corridinha de 100 metros, que você dá tudo de si e quando você termina os 100 metros, você quase morre e cai com a língua para fora. Você já viu um corredor, atleta de corridinha de 100 metros? Eles são magros, esqueléticos, eles são bem preparados, e eles correm, pastor Helder, 100 metros, pouquíssimos segundos. 5 segundos, 8 segundos, é uma flecha. Mas quando eles chegam do outro lado, eles estão cambaleando. Mas você já viu um maratonista? Um homem ou uma mulher que é um triatleta, que corre 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, corre em horas. Eles correm em horas. Eles correm em horas. Tem algum atleta aqui? Não, tá todo mundo gordinho. É assim, sabe? A diferença do maratonista com aquele que corre 100 metros é a sua capacidade física de aguentar um processo muito mais exaustivo do que apenas um impacto. A nossa família não precisa de corredores de 100 metros que decidem fazer boas ações em dias especiais, como a lembrança da data de um aniversário, uma data festiva, um momento de dar umas flores, ou de fazer algo bom, mas depois o resto do ano vive como se não existissem aquelas pessoas dentro dos seus lares. Não é uma corrida de 100 metros, mas é uma ação contínua que precisa ser manifesta de forma contínua ao amor de Deus todos os dias. Oh, glória! Por isso que o texto diz, ele diz: eu lhes passo a mostrar um caminho mais excelente. Posto isso, a minha pergunta para você é: você ama a sua família? Uma vez nós recebemos uma psicóloga pregando na nossa igreja, e ela falando sobre família, ela vira para os pais e fala assim: pais, você ama os seus filhos? O retumbante sim da igreja foi:
colossal onde todos estavam dizendo sim, nós amamos os nossos filhos. E veio a segunda pergunta que gerou um engasgo na resposta. Os seus filhos sabem disso? Sabe, gente, às vezes nós estamos dizendo que nós amamos a família, mas a família não se sente amada por nós. Nós dizemos que somos crentes, nós carregamos o exemplar das Escrituras, nós viemos para um culto como esse, festivo, alegre, onde nos alegra cantar, celebrar o nome do Senhor, mas às vezes a nossa família não recebe de nós o amor que achamos que temos. Nós respondemos sim, nós amamos, mas eles sabem disso, eles sentem isso, eles percebem isso, eles vivem isso. E eu queria adentrar um pouco mais neste texto. Eu já disse para você que você não pode ter vitaminas pré-selecionadas, você tem que ter tudo que o Espírito tem para a tua vida. Eu já disse para você que o caminho da manifestação do amor não é algo pontual, mas precisa ser diário e constante até o fim da sua vida. E se você fez um compromisso no altar de Deus, provavelmente você fez um juramento para o seu cônjuge, dizendo que você seria fiel e amar e cuidar até que a morte te separasse. Então é um caminho longo, não é um caminho curto, é um caminho para a vida inteira. Mas deixa eu lhe dizer algo, nem tudo que nós chamamos de amor, de fato é amor. Porque hoje nós associamos o amor com serviço. Se eu perguntar para você se você ama a sua família e como você demonstra o seu amor pela sua família, possivelmente você vai falar de serviço. Normalmente os pais, quando brigam com seus filhos, normalmente os pais falam assim: você me respeita porque quem trabalha para sustentar esta casa sou eu. Quem já falou isso? Não fala. Olha, quem coloca o pão, o arroz, o leite aqui nessa casa sou eu. Quem paga as suas contas sou eu. Quem coloca roupinha para você sou eu. Então você me respeita. Porque a gente está utilizando serviço como expressão de amor. Eu posso te dizer uma coisa? Nem todo serviço tem amor, mas todo amor tem serviço. Você entendeu? Nem todo mundo que está fazendo algo em prol de alguém, seja para a sua casa, seja para os seus filhos, não está declarando que ama porque está fazendo. Posso te provar isso. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Se não, por favor, acompanhe. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O apóstolo Paulo, nas Escrituras, no verso 1, ele diz: se não tiver amor. No versículo 2, se não tiver amor. No versículo 3, se não tiver amor. Ele diz 3 vezes, se não tiver amor. O que ele está dizendo? Que é possível você servir, você se doar, inclusive morrer sem amor. Versículo 2 vai dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar monte, se não tiver amor, serviço. E o versículo 3 ele termina dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e eu ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me adiantará. Então deixa eu te dizer uma coisa: você pode servir muito a sua família, mas isso pode não ser uma classificação de um verdadeiro amor. Pastor, mas eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu trabalho, eu dou duro,
eu faço tudo para esses filhos, eu faço tudo para o meu marido. Isso não é amor? Não sei. Me diga você. Me diga você. Se você faz por obrigação, se você faz a contragosto, se você faz só por fazer, provavelmente você não faz porque ama. Você faz por causa apenas de um costume, e um bom costume, não é um ruim costume, mas não é amor. Só pode dar amor quem está cheio de amor. E só pode estar cheio de amor quem anda com o Deus que é a fonte perene de amor. O satanista, os servidores dos demônios, também colocam comida na mesa dos seus filhos. Também pagam uma escola, e às vezes uma boa escola. O que eu quero te dizer é que atos de servir pode ser apenas atos de servir. Não é em vão que quando Jesus escreve uma carta para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 3, Jesus fala assim: eu conheço a tua obra, vocês são incansáveis, vocês são trabalhadores exímios, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe, gente, às vezes nós estamos no frenesi. Conhece essa expressão? Damos duro e dizemos que nós amamos, e às vezes as mulheres, eu ouço, essa igreja não tem esse problema, mas lá na minha às vezes acontece isso: pastor, eu faço de tudo para aquele marido, eu deixo ele com o bucho cheio, eu cozinho para ele, eu passo a roupa dele, mas quando eu chamo ele para vir para a igreja, ele não, ele reclama. Eu faço tudo para ele, sabe? Às vezes essas irmãs, elas estão sendo honestas, sim, mas elas não estão amando como Cristo gostaria que elas amassem. Porque ao mesmo tempo que elas servem, elas depois amaldiçoam, elas reclamam, elas murmuram. Ao mesmo tempo que ela devota, mas depois ela lança isso em rosto, ela cobra com as palavras, são sentenciosas nos seus juízos. Isso não é amor. Tem crente aqui ainda? Vocês já dormiram? Sabe, o Espírito Santo está cheio da graça para poder fazer com que as nossas famílias sejam transformadas. E às vezes nós resistimos àquilo que Ele tem para nós, e nós não podemos resistir. Nós só temos que falar: Senhor, encha-nos do teu amor, para que eu possa amar, e para que eu possa corrigir essa atitude de que o serviço não é a justificativa do meu amor. Como eu disse, nem todo serviço tem amor, mas todo amor tem serviço. E aí eu poderia questionar: mas quais são os frutos, as ações de uma pessoa cheia do amor? E eu queria ilustrar para você, falando de alguns personagens bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. A Bíblia fala de homens que foram cheios de amor pela sua casa e pela sua família. E eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde também os defeitos dos homens e nem dos homens de Deus, para ilustrar para nós que a nossa vida é feita de escolhas. Porque o amor é como uma semente que você planta no seu lar. Você só colhe não pelo serviço, mas você só colhe se o seu serviço for regado de amor. A Bíblia vai descrever para nós um homem que foi chamado de filho de Belial, um homem maligno, um homem rico, um homem que tinha vinhas, tinha gado, tinha ovelhas. O nome dele era Nabal. Tinha uma linda esposa, ele tinha uma família,
Mas ele ligou o modo da vida dele como: eu amo pelo que eu faço, eu amo pelo que eu dou, eu amo pelo que eu sirvo, eu amo pelo que eu produzo. Mas ele não tinha amor. Tanto é que a Bíblia diz que ele era filho das trevas. O seu coração era endurecido. Ele não era liberal, ele não era doador, ele não se importava em essência pela sua esposa e nem pela sua casa. Nabal foi um homem maligno. A Bíblia descreve o próprio sacerdote, um homem de Deus, mas homem, que não deixou ser tratado pelo espírito do amor e permitia que os seus filhos, de forma desequilibrada, continuassem agindo sem uma devida repreensão. Eu digo do sacerdote Eli, que na semelhança de Nabal morreu, perdeu os filhos e perdeu o maior símbolo da presença de Deus da história, que era a Arca da Aliança, no seu tempo no Velho Testamento. Eli era um homem que supostamente amava, mas de fato e de verdade não amava, porque ele não repreendia os seus filhos. Eu poderia te contar mais algumas histórias, e poderia falar do próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que no quesito familiar deixou a desejar por não amar segundo o padrão de Deus, porque ele não corrigia, ele não era um pai tão presente, apesar de ser um rei excelente. Nós temos a figura de Ló, que por causa da riqueza, ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra do que a presença de Deus, e perdeu a sua esposa e as suas 2 filhas. Ainda no fim da sua vida cometeu incesto com ele. A Bíblia está recheada de homens que serviram bem, mas que não amaram como deveriam amar. Em contrapartida, nós temos as figuras que nós podemos copiar, porque foram homens de Deus de excelência, não perfeitos em tudo, mas no quesito família, nota 10. Nós temos o próprio Boaz, que não defrauda Ruth, antes casa com ela e demonstra o amor respeitando-a e levando ela a um casamento maravilhoso. Nós temos José, o pai de Jesus, que amou Maria, mesmo correndo o risco de ficar com a culpa e a vergonha, por não saber que o fruto que Maria estava gerando até aquele momento era o fruto do Espírito Santo. Um homem que respeitou a sua noiva. Nós temos o próprio Abraão, que se tornou um ícone, um abençoador de famílias, e todas as famílias da terra serão benditas no teu nome. E nós temos Cornélio, um romano, temente a Deus, e por ser temente a Deus, ele promoveu algo que toda a sua casa foi alcançada pela graça do Evangelho. Estes personagens, ele nos ilustra uma coisa: é possível amar a nossa casa. É verdade, Senhor. E é possível viver neste mundo tão disfuncional a presença do Espírito no nosso lar. Você liga a TV, você vai no YouTube, você vai na internet, você vê o testemunho que o pastor contou. Hoje o senhor falou de trisal, né? Um homem, 2 mulheres, ou vice-versa. Um pouco antes de vir para cá, eu recebi uma notificação que era um casal com 2 filhos, e a mulher chamou um segundo homem para estar com ela do lado do primeiro. E o homem, por sua vez, chamou mais uma mulher para estar com ele do lado da segunda. Então, 4 pessoas, 2 casais, juntos, interligados, você não sabe mais o que é, e 2 filhos. Isso é o mundo. Isso é o espírito das trevas. Mas a sua família não.
A sua casa não. E a sua casa não vai ser só uma referência numérica que tem um homem, uma mulher e os filhos. Não, não, não. A sua casa vai ter esta referência, mas vai ser cheia de amor, cheia de identidade, cheia de cuidado. Não vai ser fake news, não vai ser de aparência, não vai ser para fotografia, não vai ser porque foi para a igreja, não. É porque o Espírito colocou o amor dele sobre o seu coração. Amém? Amém. Agora, quais são as manifestações de um homem e de uma mulher cheia do amor de Deus? O que manifesta na minha vida se eu de fato estou vivendo debaixo desse amor? Se o amor em si não é serviço, mas o serviço se manifesta de um homem, de um coração cheio de amor, além disso, o que é? O texto diz. Eu não queria fugir dele. E o texto diz assim: o amor ele é paciente. Então os impacientes não têm amor. E aí quando você faz a medição do que falta, você clama aquele que é a fonte. E você diz: Senhor, eu preciso ser mais paciente. O amor é benigno, gera bondade. O amor, ele não arde em ciúmes. O amor, ele não se acha superior ou ensoberbece do que o outro dentro da sua casa. O amor, ele não se conduz de forma inconveniente. 1 Coríntios capítulo 13, irmãos. O amor não procura os seus próprios interesses, mas procura o interesse dos outros. Ele não se exaspera, ele não fica raivoso, ele não se irrita de forma fácil. Essa é uma pessoa cheia de amor. Como é que está o seu nível de amor aí? Como é que está teu nível de amor aí? O amor, ele não se ressente do mal. Pessoas ressentidas, magoadas, dor de cotovelo, não perdoa, guarda a mágoa, guarda o rancor, remoe aquilo, sabe? São evidências do que? Está faltando? O amor. E se o amor é uma dádiva do Espírito Santo, está faltando a vitamina do Espírito Santo. Você precisa se encher, por isso que o texto vai dizer: enchei-vos do Espírito. O amor não se alegra com a injustiça, não se ressente do mal, mas se regozija com a verdade. Sabe, irmãos, amar não é fácil. Não é fácil para nós, que fomos criados bons, mas por causa do pecado, desvirtuou em nós a perfeição de Deus. Mas nós não estamos lançados as traças de forma que não seja possível nós nos enchermos desse amor. O amor de Deus está disponível para você. Amém. O amor do Espírito Santo está disponível nesse lugar. Amém. A virtude do Espírito está disponível para o teu coração. É só você se aproximar dele. Amém. É só você se encher dele. E eu queria caminhar para o final desta mensagem fazendo um imperativo para a tua vida, que é: eu decido amar. Por que eu decido amar? Porque 1 de João diz que Deus é amor. Deus é amor. E eu quero andar com Deus. E se eu quero andar com Deus, eu quero viver o que Deus tem em essência na minha vida. E eu não quero apenas dizer que eu amo, eu quero que as pessoas reconheçam que eu amo. Amém. Eu não quero dizer que eu amo porque eu faço. Eu quero que elas vejam a minha família, os meus filhos, ao olhar para mim, diz: o pai ama, a minha mãe ama, o meu marido me ama. Não porque ele ajudou a passar um pano no chão, ainda que seja bom, né? Eu vou fazer isso de vez em quando para você.
Só de vez em quando. Mas não significa que eu não ame, Agora, queridos, nós precisamos levar com seriedade isso. Eu decido amar. Você pode dizer, eu decido amar. Eu decido amar. Você não tem certeza, você não tem noção do que você acabou de falar, mas eu decido. Porque decidir amar é você aguentar o processo do caminho. Quando você planta uma semente, o fruto não aparece no dia seguinte. Eu acompanhei um casal, tristemente, e digo triste porque esse casal se divorciou mais tarde. E eu acho que eu já contei essa história lá na minha igreja, mas aqui não. Durante anos, o casal se casou, eu fiz o casamento deles. Eles fizeram aquelas juras de amor. Prometo, 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 prometo. Depois, primeiro ano de casamento, de forma carinhosa, um com o outro chamava o outro de vida, minha vida, minha vida. Ele disse, tem um negócio que eu tenho birra, que eu fico assim com o nariz torcido, que eu não entendo. E se você faz isso, que Deus te perdoe. É quando o marido chama a esposa ou a namorada de minha vida. Minha vida? Minha vida é Jesus. Eu gosto muito da minha esposa, ela está aqui, ela é linda, mas ela não é a minha vida. E eu não sou a vida dela. Porque se Jesus levar ela e não quero que leve, eu vou continuar vivendo. Então esse casal vivia chamando minha vida. Minha vida. Só que a minha vida ficava com raiva e chegou ao ponto dos dois se divorciarem. Eu sei lá o que aconteceu. E quando eu aconselhava um e aconselhava outro, e eu ouvia os desabafos da esposa falando sobre o marido, eu confesso que tem hora que eu não acreditava. Eu falava, não é possível que esse cara é um monstro desse jeito. E ela falava cada coisa a respeito dele. E depois eu ia conversar com ele, e ele na cara de santo acusava tudo que a mulher fazia. E sabe, a gente sabia que os dois tinham defeito, mas eu ficava pensando assim, quem que de fato está falando a verdade? Até que separaram. E quando separou, a gente não gosta de dizer isso, né? Mas parece que foi um alívio para os dois. E passa-se o tempo, o abençoado casa de novo. Ele arrumou outra vida. Que vida é essa? E por coisas da vida, da minha vida, a gente não tinha mais proximidade. Mas eu sempre ficava assim pensando, eu queria saber como é que está esse casamento dele. Sabe aquela coisa de curioso, pastor? Eu queria saber. Porque a mulher, a ex-esposa, falava tão mal desse sujeito. E eu queria bem saber. Porque para mim eu ia tirar a prova dos 9. Porque se a segunda mulher falasse também mal, eu falava, rapaz, tu é muito ruim mesmo. Passou-se algum tempo. E há uns 2 meses atrás, com quem que eu encontro? Com o dito cujo. Por acaso, eu fui deitar lixo, um caixote de lixo, e ele me para, pastor Rafael, que bom te ver. Eu falei, eu também estou feliz. Mas não demorou 3 minutos, ele começou a falar mal do casamento e da esposa dele. Tribuloso.
esposo. E ele mesmo, eu não precisei dizer nada, ele diz assim: afinal, acho que o problema sou eu. Tu achas? Eu tenho certeza. E sabe, uma das coisas da conversa que me trouxe à tona o fato de que ele não tem nem amor próprio, nem amor pela esposa, e eu lá vou saber se tem sequer amor por Deus, é que ele começou a denegrir a esposa que eu nem conheço, que faz parte da vida dele. Ele não tinha direito de expor as fraquezas, os defeitos da mulher dele para mim. E se ele fez isso para mim, ele já tinha feito isso no coração dele há faz tempo. E ele justificava dizendo: pastor, eu comprei um jogo de panela para ela. Eu comprei cartão. Gente, eu fiquei olhando para ele e falei: eu não estou acreditando que eu estou ouvindo. Eu comprei um cartão do chipzinho para pôr no telemóvel para ela poder ter. Eu falei: e isso é o quê? Eu comprei Vodafone e você podia ter comprado, era o satélite do Elon Musk para ela, que não resolveria a sua atitude com ela, porque você não a ama. Meu Deus. Você apenas serve e joga na cara de que está servindo, porque você está achando que você vai ser amado por causa de atos de serviço. O dia que você defender o caráter dela, a identidade dela, a pessoa dela, esconder a fraqueza dela, não deixar que ninguém fale mal dela, aí você vai estar plantando uma semente de amor, protegendo ela. Agora, enquanto você desnuda as fraquezas dela para um homem, para uma outra pessoa que não é nem uma pessoa próxima, você está defraudando, você não está no caminho, você está fora do caminho. Amor é abnegação, amor é entrega. Por isso que quando nós falamos eu decido amar, eu decido abrir mão do meu direito, eu decido fechar a boca, eu decido servir por excelência, eu decido encobrir as fraquezas do outro, eu decido caminhar com essa pessoa. Deus, quando olhou para você, Ele não viu você perfeito, Ele não me viu perfeito, mas Ele decidiu nos amar, porque Ele é fonte de amor. Nós não amamos porque o outro merece, nós amamos porque temos a essência de Deus. Isso serve para tudo na nossa vida. Mas se a gente não consegue fazer isso dentro da nossa própria casa, a gente vai fazer aonde? Não cuide dos seus filhos e sirva o seu esposo porque ele é seus filhos ou porque ele é seu esposo. Faça isso porque você está cheio de Deus e abençoa-os pela essência de Deus, independente se eles merecem ou se eles não merecem, porque a família pode nos ferir e às vezes nos fere com palavras, fere com ações, fere com gestos, fere com pensamentos. Mas se você se deixar levar pela circunstância, você não vai amar. Por isso que as manifestações do amor é paciente. Por quê? Por que ele é paciente? Porque ele vai ser manifesto em ambientes que vai exigir de nós paciência. Não é um jardim colorido, não é um passeio de verão no parque, é caminhos difíceis, mas eu decido amar. Porque o outro merece? Não,
Porque eu estou coladinho com Jesus. E Jesus nos amou. Amém. E Ele nos deu o Espírito Santo com a capacidade de amar uns aos outros. Pisou no meu pé, eu vou continuar amando. Me defraudou, eu vou perdoar e vou continuar amando. Falou que eu não gostei, eu vou perdoar e caminhar uma milha a mais. Por quê? Porque eu sou discípulo e servo do nosso Senhor Jesus. Eu quero terminar lendo os 4 últimos expressões que Paulo apresenta para nós aqui no capítulo de número 13. Versículo de número 5. Aliás, versículo de número 7. Eu queria terminar assim, bem festivo, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então eu vou dar 4 pauladas. Que aí depois o pastor abençoa vocês. E se eu falei qualquer coisa errada, o vosso pastor mesmo corrige depois. Eu queria terminar dizendo assim, vai ficar tudo bem. Pode até ficar, com o tempo. Mas a Bíblia diz assim, ó, verso 7. Tudo sofre. Diga comigo, tudo sofre. Tudo sofre. Mas faz cara de choro, tudo sofre. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo crê. Tudo espera. Tudo espera. Tudo suporta. Tudo suporta. Sabe o que é isso? É o amor. Amém. Como é que o amor vai se manifestar, queridos? Nesses 4 pilares. Você buscou Deus, está cheio de amor. Você diz, a partir de hoje, pastor, eu decido amar minha família. Eu não vou servir pelo serviço, eu vou amar e vou servir porque a minha motivação é o amor. Só que você precisa estar preparado para uma coisa. Vai ter momentos que você vai sofrer. E a Bíblia diz assim, o amor, tudo sofre. Ele não escolhe o que sofre, mas ele sofre para poder não perder ninguém. Ele sofre, ele aguenta. Ele crê, porque crer é a capacidade de você acreditar que as coisas não vão permanecer como estão. Porque se tem uma coisa que o crente ele é esperançoso. Nós esperamos sempre o melhor de Deus para nós. Hoje pode estar de um jeito, mas isso não significa que é o nosso final. A nossa família pode estar derrotada hoje, mas amanhã ela vai estar de pé. Eu tudo creio, porque eu tenho fé, eu confio. Terceiro, eu tudo espero, porque eu tenho a esperança de um futuro melhor. É uma expectativa. Eu não sei qual foi o seu berço familiar. Talvez eu tenha aqui pessoas que foram molestadas na infância por alguém que deveria te amar. Casamentos destruídos. Talvez tenha crianças e adolescentes aqui que não tiveram uma figura exemplar de uma família perfeita. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não vai definir o seu futuro e não vai definir o que Deus vai fazer na sua casa. Porque eu espero o novo de Deus na minha família. Eu não preciso ter uma herança perfeita para que o meu futuro seja perfeito, porque quem faz a minha família ser perfeita é o Espírito do amor sobre nós. Amém. E o amor tudo suporta. E você tem essa graça de suportar todos os processos. E no final, você saber que valeu a pena. Porque você não está do lado das trevas. Você está do lado do Senhor. A múcua nos dá zinco, dá potássio, dá ferro. Mas o Espírito Santo, Ele nos dá do seu amor. Que vocês fiquem com esse amor que só Ele pode dar. Que Deus nos abençoe.